boa noite. Boa noite. Hoje é 27 de setembro. Dia em que a igreja celebra São Vicente de Paulo. Que o Mediterrâneo se torne um mosaico de civilização e esperança. Papa Francisco recorda a viagem a Marsella durante a catequese. Brasil tem nomeação do Papa para o Amazonas. A Arquidiocese de Manaus terá bispo auxiliar. Bancada Provida pede a aprovação do Estatuto do Nascituro. Senadores assinam proposta de emenda à Constituição para garantir proteção jurídica à vida desde a concepção. INSS antecipa perícia médica para diminuir fila. Rio Grande do Sul em alerta. Guaíba transborda e invade orla de Porto Alegre. E você, tem medo de envelhecer? As informações desta quarta-feira agora no Canção Nova Notícias. O Mediterrâneo deve ser um lugar de encontro e não de conflito, de vida e não de morte. Esse desejo do Papa foi novamente manifestado na manhã de hoje durante a catequese. Francisco contou aos peregrinos sua experiência da viagem a Marsella, onde participou da conclusão dos encontros mediterrâneos. Mosaico de Esperança. Ao relembrar o tema Mosaico da Esperança abordado no evento em Marsella, o Santo Padre afirmou que este é o sonho e o desafio que o Mediterrâneo recupere sua vocação de ser um laboratório de civilização e paz. Laboratório de civiltà e paz. O Papa disse que o local conhecido como berço da civilização, que conecta Oriente e Ocidente, une povos, culturas, línguas e religiões diferentes, não deve ser um lugar de conflito, mas de encontro. Ao falar sobre os resultados do evento em Marsella, Francisco destacou que o olhar sobre o Mediterrâneo foi humano, não ideológico, estratégico ou politicamente correto, mas capaz de relacionar cada coisa com o valor primordial da pessoa humana, sua dignidade inviolável. Para o pontífice, este olhar de esperança foi despertado pelos testemunhos compartilhados. Esta obra sempre passa pela fraternidade através dos olhos, mãos, pés e corações de homens e mulheres que, em seus respectivos papéis de responsabilidade eclesiástica e civil, buscam construir relações fraternas e de amizade social. O Papa ainda falou de sua perspectiva para o futuro, ressaltou que a sociedade precisa se abrir ao encontro e à partilha, oxigenar a alma e o espírito, e então poderá encarar a crise como oportunidade e enfrentá-la de forma positiva. E a Marsella O Santo Padre disse que em Marsella encontrou cordialidade, característica dos religiosos, como o cardeal Avellini, dos fiéis leigos empenhados na caridade e educação e do povo de Deus. O Papa também agradeceu ao presidente Emmanuel Macron, que com sua presença demonstrou a atenção de toda a França ao evento. No final da catequese, Francisco citou Nossa Senhora da Guarda, venerada pelo povo francês, e confiou a ela o caminho dos povos do Mediterrâneo, para que esta região se torne aquilo que sempre foi chamada a ser, um mosaico de civilização e esperança. Um mosaico de civiltà e esperança. Dio vi benedica. A igreja no Brasil ganhou um novo bispo nesta quarta-feira. O Papa Francisco nomeou o padre Zenildo Lima da Silva, de 54 anos, como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, no Amazonas. O sacerdote pertence ao clero manauara e atualmente é reitor do Seminário Arquidiocesano São José e um dos vice-presidentes da Conferência Eclesial da Amazônia. Olha, quarta-feira na Canção Nova, dia em que saem as nomeações dos bispos, como acabamos de ver, é o dia da Divina Providência. Um dia de intensa oração, cheio da presença de Deus, porque Ele é a nossa providência, o amparo e o socorro de todas as horas. Nós estamos na reta final do projeto Dai-me Almas de setembro. A campanha está em 76%. Nesses 2 dias úteis que restam, precisamos alcançar os 24% que faltam para chegar aos 100% da nossa meta. Em clube.cançãonova.com você pode saber mais e fazer parte desta família. Se preferir, doe pelo Pix com a chave
pix.doação@cançãonova.com. Declaramos com confiança que a providência não nos faltará. Obrigada a você que faz a providência acontecer na vida de tanta gente. Olha, em Brasília acontece agora à noite, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, uma coletiva de imprensa promovida pela bancada Provida, que pede a aprovação do Estatuto do Nascituro. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto realiza a votação do Estatuto do Nascituro. A Aline Campelo está acompanhando e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Uma boa noite, Elaine, a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Bem, acontece neste momento a coletiva de imprensa para informar o andamento desse requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro, que é mais uma iniciativa de muitas que acontecem em todo o país pela preservação da vida. O pedido de caráter de urgência, que deve ser apresentado direto ao plenário da Câmara dos Deputados, já conta com 297 assinaturas, número que foi atualizado agora durante a coletiva. O projeto ultrapassou as 257 assinaturas necessárias. Aqui na capital federal, dentro das instâncias judiciárias e legislativas, a comunidade católica, a sociedade civil organizada e deputados se manifestam declaradamente contrários ao julgamento que corre no Supremo Tribunal Federal. O setor Vida e Família da Arquidiocese de Brasília conclamou a comunidade local para um momento de celebração de uma missa na noite de ontem, que foi presidida pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Roéperes, com vigília, exposição do Santíssimo, momentos de meditação e oração do terço em favor da vida. Vamos acompanhar. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, recebeu centenas de fiéis. A vigília pela vida incluiu momentos de adoração ao Santíssimo, meditação da palavra e oração do terço. Esse é um momento importante que toda a igreja quer se manifestar a favor da vida, em defesa da vida desde a concepção, e por isso as dioceses, os bispos estão convocando momentos de oração, momentos de unidade, estão fazendo moções de repúdio e, acima de tudo, mostrando que nós brasileiros não queremos o aborto. O objetivo de iniciativas parlamentares, sociais e religiosas é de mobilizar a sociedade em favor da preservação da vida do nascituro. Aqui, o setor de Vida e Família da Arquidiocese de Brasília se reúne com a comunidade local em orações e com o posicionamento social para alcançar a decisão dos ministros do STF. Essa ação que hoje está no STF não é a primeira, infelizmente, e também não será a última. A cultura da morte, ela vem avançando, né? Então, isso é uma ocasião para a gente ver que a gente não pode refrescar nesse tipo de tema. Nesse caso em específico, nós precisamos fazer cada vez um clamor popular maior para que tanto os parlamentares como os juízes que estão com ela para julgar, eles entendam que o povo brasileiro é contrário ao aborto. Esta semana, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque no julgamento, que será realizado de forma presencial. Com votação suspensa no Supremo Tribunal Federal, o julgamento para a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação tem um voto favorável concedido pela ministra Rosa Weber em plenário virtual. A gente está em oração, né? A gente não pode perder as nossas esperanças, né? E a vigília como essa é justamente para que nós possamos nos unir em oração e mostrar para a sociedade que nós estamos aqui, que nós não vamos desistir disso. De que adianta, deputado João, votar um projeto de lei ou uma PEC para no dia seguinte... A deputada Cris Tonieto, que também integra a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o aborto, defende que este requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro deve trazer garantias, direitos à proteção à vida desde a concepção, impedindo aí a legalização do aborto.
Nós vamos chamar agora o Ronaldo da Silva, aqui nos nossos estúdios em Brasília, que tem mais detalhes desta movimentação do Congresso Nacional em relação à pauta que propõe a descriminalização do aborto no Brasil. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite e boa noite para toda a nossa audiência. Olha, senadores da oposição assinaram uma proposta de emenda à Constituição que altera o artigo da Constituição Federal sobre os direitos fundamentais. A proposta é acrescentar ao texto a expressão desde a concepção. A PEC está disponível para consulta pública. O artigo 5º da Constituição Federal destaca que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Os senadores da oposição justificaram que a emenda constitucional não altera os direitos e deveres individuais coletivos, apenas acrescenta a expressão desde a concepção, logo após a frase direito à vida. E por que o Supremo Tribunal está julgando a descriminalização do aborto? Em todos os debates foi dito não à descriminalização do aborto. Aí aqueles que perderam no Congresso Nacional estão recorrendo à Suprema Corte. De acordo com os parlamentares, a ausência do texto que especifica em que momento se dá a origem da vida traz prejuízos à dignidade da pessoa humana, já que não há proteção jurídica na fase da gestação. Os senadores também afirmam que, diante dos avanços na ciência, a mudança se adequa à Constituição Federal para garantir o direito à vida de crianças que podem ser vítimas do aborto. O texto da proposta de emenda à Constituição está disponível no site do Senado Federal. O link é aberto à participação popular. Daqui a pouco a gente volta e aí vamos falar sobre uma decisão importante a respeito do marco temporal de demarcação de terra indígena. Até já. Até já, Ronaldo. A comunidade Canção Nova está unida à Igreja no Brasil em defesa da vida e contra o aborto. Por meio de sua rede social, o padre Wagner Ferreira afirmou que a vida humana é um dom inestimável de Deus, um dom inalienável. Acompanhe. A comunidade Canção Nova se une a toda a igreja do Brasil para dizer não ao aborto. Eu sou o padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, e estou aqui em Assis, em peregrinação com um grupo de brasileiros. Nós repudiamos toda agressão, toda violência, todo assassinato em relação à vida inocente, sobretudo a vida dos bebês que estão sendo gestados no ventre de suas mães. Nós somos a favor do Evangelho da vida porque é o Evangelho de Cristo. Daqui, São Francisco de Assis testemunhou que ser de Deus é ser da paz. A paz para o mundo também passa pelo respeito à vida de toda e qualquer pessoa humana, desde a sua origem no ventre de sua mãe até o seu fim natural. Por isso, nos unamos em oração. Com São Francisco de Assis, nós pedimos a Deus a paz para as famílias, mas que também os nossos políticos e todos aqueles que fazem parte do mundo do judiciário possam defender a vida e não violentá-la, agredi-la, legislando leis que vão contra a dignidade da vida humana, porque a vida humana é um dom inestimável de Deus, um dom inalienável. Vamos juntos dizer não ao aborto, vamos juntos pregar o Evangelho da vida. Olha, e a seguir nós vamos falar da doação de órgãos e tecidos que salva vidas. E no Dia do Turismo, você vai ver que Minas Gerais tem sido um dos destinos mais procurados. Estamos de volta para falar que hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. A data oferece ocasião para conscientizar a sociedade sobre a importância, a relevância desse gesto que salva vidas. Vamos então a São Paulo chamar o Sidney Fernandes para falar sobre esse assunto. Boa noite, Sidney.
Boa noite, Reinaldo, Elaine, e boa noite a tanta gente que agora nos acompanha. Além de promover a conscientização, o Dia Nacional de Doação de Órgãos propõe que as pessoas conversem com familiares e amigos sobre o assunto. O Sim da Família pela Doação leva a esperança a milhares de pacientes que aguardam por um transplante. Natural do município de Sena de Madureira, no estado do Acre, Leonildo descobriu uma bactéria no fígado. O tratamento não teve sucesso e há um ano ele entrou na fila para um transplante. A expectativa é de conseguir logo, né? Que é deixar a família lá esperando, né? O ajudante geral está há um mês com sua esposa na casa de apoio da Associação para a Pesquisa e Apoio a Transplantes, que fica na zona sul da capital paulista. O projeto acolhe anualmente cerca de 200 pessoas com baixos recursos, vindas de todo o Brasil, na esperança de realizar uma reposição de órgãos. O Chitail na nossa clínica recebeu as prescrições médicas, os preparatórios e desapareciam, porque exigia uma permanência relativamente grande em São Paulo. Os médicos compreenderam isso e acharam que seria bom a gente arrumar algum local em que pudesse acolher esse pessoal. Mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil, quase 20 mil só no estado de São Paulo. A grande maioria dos pacientes precisa de um rim, fígado ou coração. No primeiro semestre deste ano, o país registrou cerca de 2 mil doadores que possibilitaram mais de 4 mil reposições de órgãos, segundo o Sistema Nacional de Transplantes, um recorde quando comparado com o mesmo período dos últimos 10 anos. Grande parte dessas doações são de pessoas falecidas, por isso a decisão da família é essencial. Que o órgão da pessoa que faleceu pode continuar vivo de uma outra pessoa. E se a família tinha um bom coração que doar, eu ficava muito agradecido, né? Não só para mim, como para todos que precisam, né? Há 3 meses, Wagner recebeu um transplante duplo de rim e fígado, que vieram de um doador anônimo. Ele já havia recebido um rim do irmão, mas precisou fazer uma nova reposição devido às consequências do tratamento. O também acriano está com sua irmã, se recuperando na casa de apoio. Fiz tranquilo, me recuperei muito rápido. Se você poder doar o órgão do seu ente querido, eu sei que é muito triste, né, quando uma pessoa morre, mas você está salvando vida, ele está salvando vidas. Ainda nesta edição, vamos contar a impressionante história de quem aguardava por um órgão há anos e descobre durante trilha que a espera chegou ao fim. E aqui na capital paulista, a PUC realiza uma exposição sobre os manuscritos do Mar Morto. A mostra segue até o fim do mês e reúne documentos preciosos descobertos há 75 anos. A maior descoberta arqueológica do século XX é ligada a textos bíblicos. Em 1947, 2 beduínos árabes encontraram na região de Qumran, no deserto da Judéia, vasos cilíndricos com antigos manuscritos. Um deles era uma cópia do livro de Isaías. Comparando as melhores edições da Idade Média com estas cópias do século II a.C., há uma concordância muito grande, uma comprovação da fidelidade e da conservação do texto bíblico. Para comemorar os 75 anos desta descoberta, a PUC de São Paulo lançou a exposição Manuscritos do Mar Morto, com estudos que destacam a importância desses documentos para o cristianismo e o judaísmo. Jesus foi judeu. Sendo do século II a.C., nós podemos ter uma noção de como era o judaísmo naquela época. Então, quanto mais conhecermos o judaísmo, nós vamos entender melhor quem foi Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua missão. Na exposição é possível ver livros que abordam os manuscritos do Mar Morto, fotos de cópias dos pergaminhos e das 12 cavernas onde os fragmentos foram descobertos. Uma mostra de um léxico, espécie de dicionário que será lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil, traz o significado das palavras dos manuscritos. Então nós temos aqui um campo em que há um diálogo entre história, arqueologia, linguística, teologia,
filosofia. A exposição fica até o próximo sábado na PUC de São Paulo e depois passa a ser itinerante. Durante todo o mês da Bíblia, conferências online também abordaram o tema. Este lado das ciências bíblicas, um lado muito importante, um trabalho muito sério e que muita gente não conhece. Daqui a pouco eu volto com uma reportagem especial sobre a história de um paciente que recebeu um transplante de rim. Até já. Até daqui a pouco então, Sidney. Olha, o turismo comemorado nesta quarta-feira é um dos setores que movimenta a economia brasileira. Neste cenário, Minas Gerais tem se destacado como um dos destinos mais procurados. Belas montanhas, cidades que respiram cultura e história, tempero de dar água na boca. Minas Gerais tem opções turísticas para todos os gostos. Basta uma volta para encontrar viajantes de diversas regiões do país. Meu nome é Sara e eu sou de Aracaju, Sergipe. Meu nome é Zico, moro em Brasília. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou de Recife, Pernambuco. A realização de um sonho. É assim que Maria Eduarda define o passeio com a família em terras mineiras. E eu visitei Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e agora está visitando a capital. Pra gente foi uma coisa muito boa que eu aproveitei meu aniversário e vim passar aqui em Ouro Preto. Para Leila, o destino já faz parte dos roteiros de viagens com o marido. Pela riqueza de tradições, da história, como eles preservam muita coisa da época antiga, né? Sem contar também o acolhimento. O povo mineiro é muito acolhedor. Nos últimos 12 meses, a atividade turística em Minas Gerais cresceu 103% a mais do que a média nacional, dado que mantém o estado no topo dos destinos mais procurados pelos brasileiros. A pessoa que é natureza, ela vem para Minas Gerais, nós temos nossas cachoeiras, nós temos nossas montanhas, nós temos nossas paisagens. A pessoa que é um turismo da fé, nós temos aqui os nossos santos, né? Os nossos locais de peregrinação. 43% do nosso turismo é um turismo cultural, né? Então as pessoas vêm para conhecer o barroco, que é tão presente aqui em Minas Gerais, o berço do barroco. 76% dos turistas retornam ao estado por causa da culinária mineira. O mercado municipal é um lugar que a gente sempre vem buscar temperos e buscar alguns produtos que não tem lá em Santa Catarina. A gente vai levar um pouco do sabor mineiro, que é inconfundível, pão de queijo também. Fui comprar um café, eu falei assim, eu quero um café bem tradicionalismo para levar o pessoal lá do Rio. O crescimento do setor representa mais empregos e geração de renda. Aproximadamente aí nos últimos 12 meses criamos mais de 100 mil empregos só no setor do turismo e da cultura. Próximo bloco, Comissão do Senado aprova projeto que fixa marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E a INSS inicia a ação para diminuir fila da perícia médica. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que fixa o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto já foi aprovado pela Câmara e vai a plenário. Voltamos então a Brasília com a Aline Campelo, que tem mais informações. Aline. Olá, Reinaldo. A proposta pode ser analisada pelo Congresso mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Por 9 votos a 2, o plenário do STF decidiu que a data de promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir essa ocupação tradicional de terras por essas comunidades. Aqui na CCJ do Senado foi aprovado por 16 votos favoráveis e 10 contrários. A tese do marco temporal prevê que os povos indígenas só terão direito à demarcação de terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Na prática, áreas sem ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros povos neste período não poderiam ser demarcadas. Após a votação, os senadores aprovaram um pedido de urgência para que a proposta seja analisada o quanto antes no plenário. Ainda de acordo com o texto, somente estará fora do marco a área na qual for devidamente comprovado o conflito de posse de terra, que pode ter sido iniciado no passado e persistiu até outubro de 1988.
Volto com você, Elaine. Obrigada, Aline. Uma boa noite para você. E nós permanecemos em Brasília. Nós vamos chamar de volta Ronaldo da Silva para falar do agendamento de perícias médicas do INSS. Ronaldo. Este é um assunto de grande interesse de toda a nossa população. As perícias médicas para concessão do benefício por incapacidade temporária, aquele antigo auxílio-doença, essas perícias serão antecipadas pelo INSS. O beneficiário vai receber uma ligação do órgão. A decisão ocorre em meio a um atraso nas análises. Mais de 1 milhão de pessoas aguardam a realização de perícias. Conseguir atendimento no INSS exige paciência. Em muitos casos, o trabalhador espera meses para realizar uma perícia médica. A Célia passa por essa dificuldade. Já procurou a Previdência por diversas vezes e esbarra na falta de informação. São barreiras, é uma atrás da outra. A primeira foi de eu marcar, que fez esse reviravolta todo. O segundo é o da perícia que vai vir agora, que mesmo com relatório e tudo, meu atestado está acabando de vencer. Me informaram, eu não tenho certeza que lá no dia eu tenho que ter outro atestado em dias. Como? É porque eu estou com 2 cirurgias marcadas para fazer. Mas quer dizer, e se eu não tiver, como é que eu vou conseguir esse atestado? Atualmente, 1.100.000 pessoas aguardam na fila por uma perícia médica. 627.000 perícias foram iniciadas, mas não concluídas. Para tentar agilizar os resultados dos pedidos, a Previdência Social decidiu antecipar os atendimentos. Quem aguarda o agendamento por mais de 45 dias vai receber uma ligação do INSS. Vai ligar para quem te propor que você possa adiantar a análise do teu pedido. Aquele benefício que você está tão esperando, a gente vai tentar adiantar essa análise através de um atestado médico. A central de atendimento irá ligar do número 11 2135 0135. Em casos de dúvidas, o beneficiário pode ligar na central 135 ou enviar um SMS para o número 28041. O INSS informou que não solicita documentos, foto ou número de conta bancária. O atestado solicitado para comprovar o afastamento do trabalho será enviado exclusivamente pelo portal e aplicativo Meu INSS. Eu fico por aqui, desejo a todos uma boa noite e retorno com vocês, Reinaldo e Elaine. Obrigada, Ronaldo. Uma boa noite para você. E em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, vamos falar de como envelhecer bem. E depois do intervalo também, o fim de uma espera. De um resgate nas alturas direto para o transplante de rim. A riqueza dos anos é a riqueza das pessoas que têm muitos anos de vida e história. Palavras do Papa Francisco durante o Congresso Internacional da Pastoral dos Idosos. Olha, na juventude, a vitalidade impulsiona ações que serão reflexo no nosso futuro. Para isso, é necessário ouvir a voz das vivências de quem aprendeu algo novo durante a vida. E neste Dia Nacional do Idoso, saber envelhecer bem é um dom. Uma vida com leveza garante a longevidade. O idoso ele vai sentir uma dorzinha num local, no outro, mas se você for levar isso aí em consideração, você não envelhece, você estaciona. Mas existe o medo de envelhecer. Nesses tempos, o problema com o envelhecimento tem nome: gerascofobia. Medo de ficar sozinho, medo do que vai ser da vida a partir do envelhecimento, medo de doenças que não se tem um histórico, nenhum sinal de saúde, medo irracional de envelhecer. E um outro critério também que pode causar medo, fobia, é o conceito de utilidade muito presente na sociedade moderna. Em 2019, 33 milhões de idosos viviam no Brasil. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que a tendência de envelhecimento da população se mantém e o número de pessoas com mais de 60 anos já é superior ao de crianças de até 9 anos de idade. O segredo disso é praticar atividade física, ter bons hábitos alimentares, ter uma qualidade de vida. A gente quer ter uma velhice saudável, mas a gente não corre atrás para que isso aconteça.
uma alimentação, em exercício e até a mente mesmo. Eu acho a velhice, eu estou encantada com a minha velhice. Eu gosto muito de lidar com gente jovem. Então, essa jovialidade de vocês me sustenta, me dá vida, sabe? Então, eu procuro aquilo que eu disse no início, envelhecer com leveza. Nós vamos falar agora da previsão do tempo, porque tem mudança prevista em algumas localidades. É isso, Mauricéia? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos acompanha. Pois é, como informamos ontem, o calorão deu uma trégua. O clima mudou no sul do Brasil devido à formação de um ciclone extratropical. Vamos ver o que aconteceu em Porto Alegre, onde houve transbordamento do rio Guaíba, causando pontos de alagamento. Mesmo com o fechamento das comportas do sistema de proteção contra enchentes, hoje de manhã a água do Lago Guaíba, em Porto Alegre, atingiu áreas de passeio e espaços dedicados para a prática de exercícios físicos. De acordo com a Defesa Civil, o nível da água chegou a mais de 3 metros, a marca mais expressiva desde 1941, quando as águas chegaram a mais de 4,5 metros no centro histórico. Além da chuva, há rajadas de vento em razão da formação de um novo ciclone extratropical que passa pela costa do Rio Grande do Sul. A quinta-feira ainda terá chuva concentrada no norte do Rio Grande do Sul. Vamos ver como fica o clima em Porto Alegre. Na sexta-feira, mínima de 14 graus e máxima de 24. Sábado chuvoso com mínima de 14 graus e no domingo máxima de 18 graus. A circulação de ventos traz nuvens carregadas sobre Santa Catarina e no Paraná. E no restante da região, quinta-feira de sol. No sudeste, chove a qualquer momento no litoral de São Paulo, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. Pode haver pancadas de chuva no Espírito Santo. E tem alerta da Marinha para o litoral norte paulista por causa da frente fria. Pode ocorrer ventos de até 60 km por hora e ondas de até 3 metros de altura. Na região centro-oeste, tempo firme com sol em Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul. E no leste do estado, pancadas de chuva. Já nas demais áreas do centro-oeste, o sol aparece. No Nordeste, vai ocorrer chuva passageira do litoral do Ceará até Pernambuco. E nas demais áreas do Nordeste, o tempo segue firme e seco. Já na região norte, pancadas de chuva também. O tempo segue firme apenas no Amapá e no norte e nordeste do Pará. Os termômetros podem variar entre mínima de 11 graus em Porto Alegre e máxima de 38 graus em Cuiabá. Eu volto com vocês, Reinaldo, Elaine. Obrigado, Mauricéia. Vamos voltar a São Paulo, então, porque tem uma história. A história de uma pessoa que recebeu uma boa notícia que esperava há anos. Sidney Fernandes está de volta para contar para a gente. É uma história impressionante. Um brasileiro que aguardava por um órgão há anos descobriu que a espera chegou ao fim enquanto fazia trilha no topo de uma montanha no Rio de Janeiro. Sábado, 23 de setembro de 2023, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A 2.000 metros de altitude, bombeiros numa ação que mais parece cena de filme. Mas o roteiro da vida real, a gente sabe bem quem escreve. Nesta história, o protagonista é Ricardo de Medeiros Oliveira, de 48 anos, paciente renal, que aguarda um rim há 9 anos. Ricardo percorria a trilha da Pedra do Sino e o celular tocou. Sua espera na fila de transplantes tinha chegado ao fim. A maior aventura da minha vida. Bom demais, né? Nunca imaginava que eu descer aqui. O voo da esperança partiu com Ricardo do topo da montanha até Teresópolis. De lá, outra aeronave o levou a Minas Gerais. Ricardo mora em Petrópolis, mas aguardava o procedimento na lista da Santa Casa de Juiz de Fora. O psicológico na hora, né, ficou abalado porque a gente espera tanto. E acontecer no lugar daquele, a gente não teria o que fazer. Aí a menina desligou o telefone, daqui a 2 minutos ligou de novo. Falou, ó, fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível para te buscar aí
No momento eu não levei muita fé, né? Porque a gente nunca viu isso acontecer. A nossa missão já é salvar vidas, a gente vive isso no dia a dia, mas quando a gente encontra um caso desse, em que a gente conseguiu fazer a diferença, porque ele não conseguiria chegar a tempo se fosse a pé, ele provavelmente ia perder essa oportunidade, sentimento de muita felicidade. Se ele não chegasse a tempo no hospital, a gente acaba excluindo ele daquele transplante e chama o próximo paciente compatível com aquele órgão. Ricardo fez o transplante de rim e passa bem. No pico da montanha, mais perto do céu, o guia turístico entendeu que não tem como dar errado um roteiro escrito por Deus. Foi uma mistura de emoção muito grande. Não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu acreditava, se eu desconfiava, se realmente ia acontecer. Por estar ali e relaxo depois que as pessoas falaram que nunca aconteceu isso, de ter um resgate de helicóptero para alguém me transplantar. Histórias como essa estão no DNA do nosso jornalismo, que se coloca a serviço da vida e da esperança. Nós ficamos por aqui, voltaremos amanhã com mais notícias da capital paulista. Boa noite a todos e eu volto com vocês em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você também, viu? Essa é a nossa missão diária sendo cumprida, não é, Elaine? Isso aí. Que bonita história. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. No nosso Instagram, @CN Notícias, você tem conteúdos sobre a Igreja, o Brasil e o mundo. E a partir das 8 horas tem a missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.